Pois bem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, quer por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, permita que esta palavra santa, inspirada do Espírito Santo, esteja agora encontrando um lugar especial no nosso coração. Ilumina a nossa mente para tirarmos proveito dela. E ao sairmos daqui, saiamos transbordando de alegria e desejosos de fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, 2 Tessalonicenses capítulo 2, especialmente aí a partir do versículo 13 até o versículo 17. Nesse capítulo, conforme nós já vimos anteriormente, nessa primeira sessão do capítulo, o apóstolo Paulo deixou claro que a segunda vinda de Jesus ainda não tinha chegado, ainda não chegou o grande dia glorioso do Senhor Jesus para os crentes e terrível para os descrentes. Alguns eventos ainda tinham que acontecer para que esse dia surgisse, para que este dia nascesse. O apóstolo Paulo, então, no capítulo 2, está falando de alguns eventos escatológicos que acontecerão imediatamente antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele cita aí, então, a apostasia e, no contexto da apostasia, a revelação do homem da iniquidade, o homem do pecado, o iníquo, ou seja, o homem sem lei. Na visão de João, o anticristo, conforme nós já estudamos aqui. Entretanto, o apóstolo Paulo vai deixar claro, ainda nesse capítulo 2, que os crentes verdadeiros não precisavam ficar perturbados, agitados, em pânicos, supondo que esse dia já tivesse chegado. Não deveriam se deixar enganar, nem ser enganados por nada, nem por ninguém, de modo algum, segundo o apóstolo Paulo. Paulo explicou que esta apostasia que ele trata aqui no capítulo 2 será um evento futuro, um evento escatológico. Como eu disse, um evento que vai acontecer imediatamente à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele vai deixar claro para nós que experiências e movimentos apóstatas já aconteceram, têm acontecido e ainda vão acontecer. Entretanto, não é destas apostasias que ele está falando. Está falando da apostasia, a grande apostasia, aquele evento que vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Também ele fala que o ápice dessa apostasia acontecerá com a revelação do anticristo, com a revelação do iníquo, aquele que já está atrás das cortinas, esperando o tempo para o seu devido aparecimento, o seu devido surgimento. Da mesma maneira, nós sabemos pelas Escrituras e conforme a palavra do próprio apóstolo João, no capítulo 2, versículos 18 e 19 da sua primeira carta, esse é o último tempo, e nesse último tempo, ou seja, da volta de Jesus para os céus e da segunda vinda, esse período, o último tempo, segundo o apóstolo, os últimos dias, muitos anticristos têm aparecido. Mas não são desses muitos anticristos que Paulo está falando no capítulo 2. Está falando do anticristo, o iníquo, o homem sem lei. Lá nesse texto de 1 João, capítulo 2, verso 18, ele diz: filhinhos, esta é a última hora, e como vistes
que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que eles não eram dos nossos. Muitos anticristos já vieram, alguns outros virão, mas o anticristo ainda virá. Então, no contexto da apostasia, será revelado então o anticristo. Mas um detalhe interessante que a gente precisa frisar é que o mistério da iniquidade, ou seja, o princípio da iniquidade, desde a queda no Éden, já opera entre nós. Isso é o que o apóstolo Paulo deixa claro. Então, o princípio da iniquidade, a maldade, já está aí operando entre nós. Consequentemente, na realidade, o anticristo ainda virá, mas o princípio da iniquidade já está acontecendo, já tem acontecido, tem estado no nosso meio. Essa pessoa que Paulo fala aqui no capítulo 2, esse homem da iniquidade, que será revelado no contexto da apostasia, que precederá a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele será o líder de todos os apóstatas, ou seja, de todos aqueles que não amaram a verdade do Evangelho, de todos aqueles que creram na mentira e de todos aqueles que têm prazer na injustiça, ou seja, todos aqueles que amam o pecado. Todos esses, liderados pelo iníquo, se oporão, se levantarão contra Deus e contra tudo que é objeto de culto verdadeiro. Este homem da iniquidade, ele se erguerá, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E um detalhe, transformando-se em objeto de culto e exigindo adoração. Contudo, vale ressaltar, deixar claro que o anticristo enganará apenas aqueles que já perecem, aqueles que já estão no caminho do inferno, aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos e se deleitaram na injustiça, os quais serão julgados e condenados juntamente com seu líder. E a Bíblia diz que o lago que arde com fogo e enxofre já está preparado para eles, serão condenados eternamente no inferno. Assim como o líder, o anticristo, todos os seus liderados, a quem o Senhor, esse líder, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, ou seja, com a sua gloriosa presença. Agora hoje, a partir do versículo 13, aqui, na passagem de hoje, em contraste marcante com o negro quadro do iníquo e os seus seguidores, Paulo agora, aqui a partir do versículo 13, vai retomar a sua postura pastoral, com o seu objetivo de consolar, de fortalecer os crentes, para permanecerem operosos na fé, abnegados no amor, firmes na esperança, bem como estáveis, ou seja, apegados, confiantes na fé, em outras palavras, conforme diz aqui no texto, nas tradições, ou seja, nas verdades do Evangelho, nas quais eles haviam sido instruídos, mesmo em meio às perseguições e às tribulações. Segundo o apóstolo Paulo, embora a volta de Jesus acontecerá de forma certa, de forma absoluta, ou seja, a volta de Jesus é certa, a volta de Jesus é absoluta, e crente nenhum pode ter dúvida a respeito disso. Embora o apóstolo Paulo tenha ensinado que a volta do Senhor Jesus será de forma visível, de forma física, de forma triunfante, e poderá acontecer a qualquer momento, ou seja, de maneira iminente. O apóstolo Paulo ensina aqui nesta carta que esta volta não é imediata,
Ela poderá acontecer de forma iminente, mas não é imediata. E ele vai ensinar para os crentes que antes dela, algumas coisas precisariam acontecer, alguns eventos ainda acontecerão antes daquele dia glorioso para os crentes e terrível para os não crentes. Por isso, para que eles pudessem enfrentar e vencer as adversidades do presente e também os terríveis acontecimentos do porvir, era necessário que eles permanecessem bem firmados e perseverantes nas verdades do Evangelho, crescendo cada vez mais na prática da fé e do amor e estando bem firmados na esperança. É como se Paulo estivesse dizendo para aqueles irmãos tessalonicenses: olha, vocês devem estar preparados, vocês devem estar bem fundamentados, precisam conhecer com profundidade as verdades do Evangelho, para vocês não ficarem perturbados, para vocês não ficarem agitados, para vocês não entrarem em pânico, e não precisam ficar tentando identificar os sinais do fim. Ao contrário, vocês precisam estar realmente vivendo o Evangelho do Senhor, vivendo a fé na prática, o amor na prática e perseverando na esperança agora, aqui e agora. Principalmente diante das adversidades, diante das perseguições e principalmente diante da apostasia que virá, ou seja, da tentação de abandonar a fé no Senhor e na sua vinda. Em outras palavras, na visão do apóstolo Paulo, o problema não é se nós vamos perder ou não a liberdade daqui a pouco. O problema é o que nós estamos fazendo com ela hoje. E por que você está lutando por ela? Por que muitos ficam extremamente nervosos e muito agitados hoje, com o risco de perder a liberdade? É verdade. Mas o que você está fazendo com a liberdade hoje? E será que Deus não vai deixar a gente perder essa liberdade para a gente saber qual é o valor dela? Então o apóstolo Paulo está dizendo: ao invés de vocês ficarem preocupados com os sinais do fim, ao invés de vocês ficarem perturbados, vocês precisam fundamentar na doutrina, fundamentar no Evangelho e enfrentar as lutas hoje e aproveitar o tempo de hoje, agora. Isso que é importante. Então nós temos muita preocupação de não podermos pregar o Evangelho livremente daqui a um tempo. Mas vocês estão pregando o Evangelho hoje? Estão? Vai fazer diferença? Se perdermos a liberdade para pregar o Evangelho, vai fazer a diferença para você? Você tem convidado pessoas para vir à igreja? Você tem dado o seu testemunho para pessoas? Você tem insistido com elas que caminham a passos largos para a perdição? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Ao invés de vocês ficarem preocupados com os sinais, isso, aquilo, outro, se aconteceu, se não aconteceu, esse é o anticristo, aquele não é, etc. Ao invés de ficarem preocupados com isso, firmem-se na posição que vocês têm em Cristo Jesus. É isto que ele quer ensinar para os tessalonicenses. Aproveite o tempo de agora, basta o dia o seu próprio mal. Amanhã, e o amanhã pertence a Deus. Então, muitas vezes, Deus deixou, e Ele mesmo fez com que seu povo fosse levado cativo e muitas vezes oprimido por povos opressores, para que eles pudessem dar valor à comunhão com o Senhor, para que eles pudessem realmente cumprir o chamado deles, que era ser luz para os outros povos, para que eles pudessem verdadeiramente dar testemunho da graça de Deus para os outros povos. E eles se omitiram, se preocuparam só com as suas coisas, e querem a liberdade para continuarem prosperando nos seus negócios, querem isso, querem aquilo, para cuidar dos seus interesses. Mas Paulo está dizendo que a nossa preocupação tem que ser viver a fé e o amor na prática e perseverar na esperança de que a volta de Jesus é certa
Ele virá e reunirá todos os seus com Ele. Nesse finalzinho, nessa última sessão do capítulo 2, é exatamente isso que o apóstolo vai dizer. Ele vai nos apresentar aqui a auspiciosa perspectiva daqueles a quem Deus chamou. Na visão do apóstolo Paulo, qualquer incerteza, qualquer temor do crente, daquele que é verdadeiramente salvo, em quaisquer circunstâncias, poderiam ser superados se ele começasse a considerar a excelência da sua posição em Cristo Jesus. Ou seja, ao invés de ficarmos observando e ficarmos preocupados com as tribulações que virão, e ficarmos preocupados com as perseguições que virão, ficarmos preocupados com essa grande apostasia que virá, e muitos dentre os nossos apostatarão e se levantarão contra a igreja. Ao invés de ficarmos preocupados com isso, Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos pensar mais, nos preocupar mais com a nossa posição em Cristo Jesus, com a excelência da nossa posição em Cristo Jesus. Quem somos em Cristo Jesus? É isso que ele vai nos apresentar aqui. Vai apresentar essa gloriosa posição nossa em Cristo Jesus. Veja aí, esses versículos do 13 ao 17, eles podem ser divididos em duas partes. Versículo 13 até o versículo 15, nós temos aí um louvor e uma gratidão do apóstolo Paulo a Deus pela posição dos crentes tessalônicos em Cristo. Então, na realidade, o apóstolo Paulo vai dizer para eles assim: olha, vocês não precisam ficar perturbados, vocês não precisam ficar preocupados, vocês não precisam ficar agitados em pânicos. Presta atenção em quem vocês são em Cristo Jesus. E ele vai então agora descrever quem são eles em Cristo Jesus. Versículos 13 até o versículo 15. E depois, no versículo 16 e 17, Paulo vai orar a Deus, pedir ao Senhor que conforte e estabilize os crentes tessalônicos, para que eles continuem firmes na fé, arraigados na sã doutrina. Então vejamos aí, primeiramente, o louvor e gratidão a Deus pela posição dos crentes tessalônicos. Ou seja, em seu louvor, em suas ações de graças a Deus pelos tessalonicenses, Paulo faz aí uma espécie de sinopse da posição do crente em Cristo e ressalta a excelência dessa posição, essa posição nossa em Cristo Jesus, aquilo que nós pela graça recebemos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é incomparável. Paulo está dizendo que os crentes tessalonicenses e todos os crentes verdadeiros em toda a história, está dizendo que eles são, primeiramente, olha aí, eleitos de Deus por causa do seu amor. Veja bem o versículo 13, né? Amados do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Depois, segundo, ele vai dizer que nós somos separados pela obra santificadora do Espírito Santo e chamados pelo próprio Espírito Santo por meio do Evangelho para a glorificação com Cristo Jesus. Olha que bênção! Então, primeiramente, ele diz que a nossa posição, nós somos eleitos por causa do eterno amor de Deus. Em outras palavras, Deus nos escolheu porque nos amou e nos amou porque nos escolheu. Isso é verdade. Então você é amado de Deus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas ele diz: somos separados pela obra santificadora do Espírito Santo, chamados pelo próprio Espírito Santo por meio do Evangelho para a glorificação com Cristo Jesus. Olha aí os versículos 13, finalzinho do versículo 13, e olha aí o versículo 14, diz lá: pela santificação do Espírito, uma tradução mais literal, mediante a obra santificadora do Espírito, e fé na verdade. Verso 14, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus.
Vamos analisar cada caso desse. Primeiramente, nós somos amados de Deus. Segundo, nós somos eleitos de Deus. Terceiro, nós somos chamados de Deus. Quarto, santificados pelo Espírito Santo. E quinto, glorificados em Cristo Jesus. Vejamos então essas imutáveis e poderosas, graciosas bênçãos do Senhor detalhadamente. Vamos ver. Amado de Deus. O texto diz: amados pelo Senhor. Versículo 13. Marque isso aí na sua Bíblia. Amados pelo Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, especialmente a sua oração, versículo 3 até o versículo 14, na sua oração introdutória à carta aos Efésios, ele fala da salvação dos eleitos como fruto do eterno amor de Deus. E 1 João, capítulo 4, verso 19, o apóstolo do amor diz que Deus nos amou primeiro. Ou seja, em outras palavras, tanto João quanto Paulo deixam claro que o eterno amor de Deus não está centrado em nós, mas nele mesmo. Deus não nos amou porque existia alguma coisa boa em nós. Não, nos amou por causa dele, porque ele é amor e por isso ele nos amou primeiro. Por isso, o seu eterno amor, ele é incondicional, ou seja, ele não depende de nada, ele não depende de ninguém, de nada que façamos ou deixamos de fazer, nada. Esse amor depende só de Deus, é um amor incondicional, e ao mesmo tempo, por outro lado, esse amor incondicional não é inconsequente. Deus não simplesmente me amou ou amou você, não, Ele me amou e me amou com um propósito. Então o amor de Deus é incondicional, mas ele não é inconsequente. Ou seja, o amor de Deus tem um propósito, e é isso que Paulo ensina aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4, ele diz: antes da fundação do mundo, Deus, por causa do seu amor, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então Deus te amou com um propósito. O amor dele é incondicional. Entretanto, o amor dele, ele tem propósitos claros, Ele não é um amor inconsequente, simplesmente nos amou e deixou-nos para lá. Não, um propósito. E o propósito desse amor se cumprirá cabalmente. Então coloque aí no seu coração, você é amado de Deus. Por causa disso, João também diz que por causa do eterno amor de Deus e para o louvor da sua glória, Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ou seja, para tirar o homem da sua condição de condenado, para tirar o homem da sua condição natural de perecimento no inferno, Deus ofereceu o seu Filho e fez isso por amor. Por amor, diz-nos o texto. O incomparável amor de Deus é eterno, a ponto de nos acompanhar por toda a eternidade. A fé e a esperança deixarão de existir, mas o amor não. Então Deus que nos ama aqui continuará nos amando na eternidade, por toda a eternidade. E isso vai aumentando a consolação no nosso coração. Então Deus não vai nos deixar aí à mercê do anticristo, não, a despeito das lutas, a despeito das adversidades, a despeito das perseguições. Se o atual presidente for reeleito, se não for, a igreja continuará e vai cumprir o seu papel. Nós não dependemos de nada e nem de ninguém, por isso você não precisa atemorizar o seu coração. Nós dependemos da graça do Senhor, e essa graça nos alcançou por causa do seu amor. E esse amor é por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O incomparável e eterno amor de Deus nos acompanhará eternamente.
Um dia, segundo João, escrevendo no Apocalipse, capítulo 21, verso 4, ele diz: um dia o choro deixará de existir, a tristeza deixará de existir, a dor deixará de existir, as lágrimas não rolarão mais. Essa realidade passará, viveremos novo céu e nova terra, mas o amor de Deus continuará. Amados de Deus. Salomão disse: as muitas águas não podem apagar este amor. As muitas águas não podem apagar este amor. O profeta Jeremias, falando a respeito da ação do Senhor para transformar o lamento de Israel em júbilo, no capítulo 31, no verso 3, ele diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei. Amados de Deus, hoje, amanhã e para sempre. Para sempre. João, narrando no Evangelho, no capítulo 13, no versículo 1, no contexto da última quinta-feira, lá no contexto de lavar os pés dos discípulos, antes de narrar a história, João vai dizer o seguinte: que Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, o texto diz, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Você pode confiar no amor de Deus. Nele você pode confiar. Em homens não. Maldito o homem que confia em homens. Mas nele podemos confiar. E o apóstolo Paulo, conforme eu sempre digo aqui, num dos capítulos mais belos das Escrituras, capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer lá a partir do versículo 35, a respeito do amor. Que diremos a respeito disso? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz lá: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, e vai citando, e vai citando, e vai citando. Ele diz: quem nos separará? E ele vai terminar o texto dizendo: nada, nada, depois de falar nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, né? Nem o anticristo, nada disso, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então presta atenção aqui, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo começa dizendo aqui que estes irmãos são amados pelo Senhor, são amados de Deus, essa é uma das maneiras mais fortes, mais poderosas de consolar e encorajar aqueles irmãos diante das tribulações que eles já estavam tendo e diante das realidades terríveis que viriam. Era a melhor maneira para consolá-los. Vocês são amados de Deus. E dizer que eles eram amados de Deus e que o amor de Deus é eterno, isso era uma fonte de consolação e de encorajamento. Deus não vai mudar, porque Ele não muda. Ele te amou na eternidade e vai continuar te amando por toda a eternidade. Segundo, o texto diz: eleito de Deus. Então, amados de Deus, eleitos de Deus. Tá? Porque Deus vos escolheu desde o princípio, aí no versículo 13, certamente aqui, desde o princípio, reflete o ponto de vista paulino, ou seja, de uma eleição antes da fundação do mundo, Efésios 1, verso 4. Embora alguns manuscritos tragam aí primícias, ou seja, como primeiros frutos, como que falando dos Tessalonicenses, como os primeiros frutos lá na região da Europa. Embora alguns manuscritos tragam isso, na verdade, o texto aqui, quando se refere desde o princípio, está falando de uma eleição, de um evento no passado, de um evento num passado distante, ou seja, num passado concluído. Está falando sim da nossa eleição na eternidade, está falando do decreto imutável da eleição. Então,
Olha que fonte de consolação poderosa. Deus nos elegeu imutavelmente na eternidade. E independente de quaisquer coisas e circunstâncias, Ele não vai mudar esse decreto. Então, além do amor dele ser eterno, o decreto dele é imutável. Então, nós somos amados de Deus, mas nós somos também eleitos de Deus. E Ele não vai mudar diante de quaisquer circunstâncias, com ou sem liberdade. Ele não vai mudar. Então, console o seu coração. Console, descanse no Senhor. Meus queridos irmãos, essa afirmação do apóstolo Paulo deveria ser recebida como uma fonte de consolação e encorajamento. Desde o princípio, Deus decidiu assim. Isso quer dizer que não há perigo, não há circunstâncias, não há homem nenhum que pode mudar esta realidade. Nossa salvação está fundamentada na eleição eterna de Deus. Fundamentada na eleição eterna de Deus. E nada pode subvertê-la. Absolutamente não. Nenhuma mudança tumultuosa, nada disso pode. Porque na eternidade, Deus nos escolheu. Por mais que Satanás esteja tentando hoje, e vai tentar mais ainda, no futuro, na revelação do anticristo, na revelação do homem sem lei, por mais que ele tente misturar as coisas, confundir todas as coisas, a nossa salvação, apesar de tudo isso, ela se encontra ancorada em Cristo Jesus, desde a eternidade. Primeira de Pedro, no capítulo 1, ele diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Portanto, aqui nós temos um verdadeiro porto de segurança. O Deus que nos amou, nos escolheu na eternidade e nos livrará, então, de todos os males que nos ameaçam, pois nós somos eleitos para a salvação. Eleitos para a salvação eterna. Terceira posição nossa. Então, amados de Deus, eleitos de Deus, chamado de Deus. Olha aí, chamado de Deus. Diz lá, chamado pelo poder do Espírito Santo. Então, chamado. Quando Paulo diz aos seus leitores que eles eram chamados pelo próprio Espírito Santo, ou seja, mediante a pregação do Evangelho, o próprio Espírito Santo nos chamou, o próprio Espírito Santo chamou os eleitos por meio do Evangelho. Observe bem um detalhe interessante quando Paulo fala isso. Ele está dizendo que a vida cristã, ela começa com o chamado de Deus. Na verdade, o crente não escolheu, o crente foi escolhido. O crente não se apresentou de moto próprio, de livre-arbítrio, não, ele foi chamado e trazido. Essa é a verdade. Agora, imagine bem, Deus ia fazer isso tudo para deixar agora o anticristo te levar, para deixar agora coisas e circunstâncias desse mundo te levar, te enganar? Absolutamente não. Então, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia final. Esse é o Deus poderoso. Que bênção. Então, nós somos chamados, né? Paulo está ensinando claramente aqui, que nesse contexto, você entender que foi chamado por Deus, isso traz consolação, isso traz coragem, encorajamento, né? Porque o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que sustenta, é o Deus que conduz. Ele não te chamou para deixar você perdido, solto. Não. Ele te chamou para conduzir a vida eterna. Glória a Deus.
mas o texto vai dizer também, santificado pelo Espírito Santo. Nesse caso, a tradução desse verso aí seria o seguinte: pela santificação do Espírito Santo, ou mais literalmente ainda, mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Santificação aqui refere-se à separação, ou seja, refere-se aqui à obra do Espírito Santo para nos separar os eleitos como povo de Deus, tirando-os da esfera do controle de Satanás e colocando-os sob o controle e sobre a proteção de Deus, e pelo poder do Espírito transformando suas vidas dia após dia. Então isso que significa santificados mediante a obra do Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo agora, ele nos separou, nós somos povos separados, ele nos tirou do domínio, do tacão de Satanás, e agora nós estamos debaixo da proteção do Senhor. É exatamente isso que a gente aprende no Apocalipse, exatamente isso, os selados de Deus, nesses o inimigo não toca e não pode tocar. Então não precisamos ficar preocupados, não precisamos ficar angustiados, não precisamos ficar turbados, não precisamos ficar preocupados com isso, com aquilo outro, assustados, amedrontados, atemorizados, absolutamente não. Por quê? Porque nós somos amados de Deus, porque nós somos eleitos na eternidade e de maneira imutável, porque nós somos chamados pelo Espírito Santo mediante o Evangelho. Eu, pregando o Evangelho, faço o chamado geral e o Espírito Santo opera no coração dos eleitos de maneira eficaz. Então o próprio Espírito Santo que usou a mim faz o trabalho lá na vida daquele que está ouvindo. Nós somos chamados dele e fomos separados, fomos tirados então agora do tacão do inimigo. As pessoas podem te oprimir, minha querida irmã, eles podem falar mal disso, daquilo outro, mas não tem mais domínio sobre a sua vida, não tem. Ponha isso no seu coração, isso é fonte de consolação nesses dias difíceis que nós temos vivido. Diz lá, e agora nós estamos debaixo do controle de Deus, da proteção dele, e ele nos conduz em segurança. Mas por fim, o texto diz que nós somos glorificados em Cristo. Olha aí o versículo 14, né? Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, vírgula, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma tradução mais literal, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, para que nos chamou? O versículo 14 diz aí, né? Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Então para quê? Para que nos chamou, né? Aqui nós podemos ver claramente, para aquisição ou possessão da glória de Cristo. Isto pode ser entendido tanto no sentido ativo quanto no sentido passivo, como dizia João Calvino. Nós podemos entender esse texto aqui como significando que os crentes são chamados para um dia possuírem uma glória em comum com Cristo Jesus, naquele dia glorioso, quando nós também, glorificados, usufruiremos daquelas bênçãos poderosas. Então esse texto pode estar também falando a respeito disso, falando a respeito daquela glória para a qual nós somos chamados. Mas esse texto também, do ponto de vista passivo, pode significar que Cristo nos adquiriu, tendo em vista a sua glória. Então nós nesse sentido somos os troféus de Cristo, ou seja, nós somos a glória dele, ele nos adquiriu, né? E nós somos a glória dele. E vocês acham que Jesus vai perder a sua glória? Vocês acham que ele vai ceder a sua glória para algum demônio? Absolutamente não. E segundo Calvino, esse segundo aspecto lhe parece mais coerente com o texto. Ou seja, Jesus tomará conta de nós
e nenhum daqueles que ele conquistou se perderá. Nenhum se perderá, independente das tribulações, independente das adversidades, independente se teremos ou não liberdade, independente de quaisquer coisas. Quaisquer coisas. O exercício da sua fé, daquilo que você crê, do conjunto de doutrinas que o próprio Espírito Santo colocou no seu coração, você vai viver isso, independente de qualquer coisa lá fora. Com liberdade você vai viver isso, mas sem liberdade também. Também. Muitos irmãos nossos estão vivendo isso, em lugares absolutamente sem liberdade. E a igreja chinesa, por exemplo, que existe nos porões é muito mais forte do que a brasileira. Então podem me prender, mas eu não vou parar de falar do Evangelho e viver o Evangelho. Podem tirar tudo de material, mas eu não vou parar de pregar e viver o Evangelho. Como muitos dos nossos irmãos na época da Reforma foram levados às fogueiras, perderam tudo, foram espoliados, mas continuaram testemunhando do Evangelho. Continuaram. Então, para nós pregarmos o Evangelho, para nós vivermos o Evangelho, nós não dependemos de nada lá fora. Apenas do Espírito Santo agindo na sua vida. É disso que nós precisamos. É disso. É óbvio que nós precisamos aproveitar essa liberdade e andar mais rápido. Mas que nós vamos perdê-la, vamos. E talvez mais rápido do que se imagina. Então nós temos que andar rápido. Quantas cadeiras vagas ainda estão aqui? Quantas almas estão perdidas lá? E precisam estar aqui ouvindo do Senhor Jesus. E precisam estar aqui se quebrantando diante do Senhor. Essa teria que ser a nossa preocupação. Então nós estamos sonhando com coisa lá na frente e deixando de cumprir a nossa responsabilidade hoje. E a volta de Jesus, ela é iminente. Ele pode voltar agora. Então é isso que Paulo queria, consolar aqueles irmãos. Vocês são amados de Deus, vocês são escolhidos de Deus, vocês são chamados de Deus, vocês são santificados pelo Espírito Santo, vocês são glorificados em Cristo Jesus. Todas essas verdades, no capítulo 8 de Romanos, Paulo narra todas elas com o verbo no tempo passado, porque é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como amados dele, como chamados dele, como eleitos dele, como santificados dele e como glorificados para ele. É assim que ele nos vê. Portanto, meus queridos irmãos, no verso 5, o apóstolo Paulo, então, vai dizer para nós aí, né, que os chamados de Deus, os amados de Deus, os eleitos de Deus, os santificados pelo Espírito Santo, os glorificados em Cristo. Verso 15. Assim, pois, irmãos, por causa disso, portanto, por causa disso, olha aí a exortação dele, a admoestação dele. Permanecei firmes, agora, e guardai, numa outra tradução, apeguem-se às tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, com base na fé, naquilo que eles tinham aprendido do Evangelho, fosse por palavra ou por epístola, ou seja, a primeira carta e agora a segunda. Paulo queria que os seus leitores mantivessem-se firmes, não só em face às perseguições daquele presente, mas também em face dos falsos ensinamentos e das perseguições que viriam. Então temos que nos manter bem firmados hoje e continuarmos bem firmados amanhã, independente das circunstâncias. Paulo queria que os tessalonicenses permanecessem de pé, não apenas quando os outros continuavam de pé, mas ele queria que eles mantivessem a estabilidade, independente das circunstâncias. Quando muitos estivessem negando a fé, quando muitos estivessem saindo da igreja, quando muitos estivessem sendo envolvidos pela apostasia, os verdadeiros permanecessem firmes. Isso que ele queria. Mesmo diante de tantas decepções, aqueles que andavam conosco hoje não andam mais.
mesmo diante disso, daquilo, mas permanecer firmes. Guardai, apeguem-se às tradições. Tradições aqui, na verdade, não se refere essencialmente aos preceitos e conduta exterior, condutas morais, não. Na realidade, aqui nós temos mais do que isso. Mais do que isso. Tradições aqui refere-se às doutrinas que Paulo ensinou verbalmente na sua estada com eles lá e também por epístola, a primeira e agora essa segunda. Então, tradições aqui refere-se às doutrinas. Então, apeguem-se às doutrinas, guardem as doutrinas. É como se Paulo estivesse dizendo que eles têm um fundamento sobre o qual permanecer firmes, e esse fundamento é o Evangelho do Senhor Jesus, são as doutrinas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles deveriam manter-se firmes naquilo que Paulo tinha ensinado na sua primeira visita e também na sua carta. E o texto vai terminar na segunda parte agora, os versículos 16 e 17, Paulo orando, pedindo a Deus conforto e estabilidade para aqueles irmãos. Observe comigo, versículo 16 e versículo 17, a oração dele. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Então ele fala de tudo aquilo que ele acabei de explicar e que ele já tinha dito, né? Eterna consolação e boa esperança. Boa esperança. Então, a esperança correta, a esperança que Jesus vai voltar, e a volta dele é certa, e será física, será visível, será triunfante, gloriosa para nós e terrível para os ímpios. Está dizendo isso. Essa é a boa esperança, né? E a eterna consolação, as verdades que estão aí, que nos consolam agora e nos consolarão para sempre. E ele diz: pela graça, que Deus então, com a sua graça, favor imerecido, a sua graça, consolem agora o vosso coração. E a palavra consolar aqui, na realidade é de ânimo, fortaleça. A palavra que vai aparecer para consolar aí, paracaléu, significa fortaleça. Então a oração dele é que pela graça Deus esteja fortalecendo cada um aqui hoje e todos que nos acompanham. Diz lá, fortaleça, console o vosso coração. Então, lá no início do capítulo 2, ele diz: não fiquem perturbados, não fiquem com medo, não atemorizem, não deixem o medo chegar no seu coração e criar raízes. E ele termina agora orando para que Deus, o poderoso Deus, por sua graça, fortaleça, dê ânimo para o coração daqueles irmãos e o nosso coração hoje. E diz mais: e vos confirmem. E a palavra aí é fortalecer também. Fortaleça, ou seja, que Deus dê ânimo aos seus corações e os fortaleçam, ou seja, dinamizem vocês agora. Para quê? Ficarem sentados aí falando de político e diz aquilo outro, e dizendo que não podemos perder isso, ou não podemos perder aquilo, ou temos que ganhar isso, ou ganhar aquilo, e deixando de trabalhar hoje, e almas indo para o inferno hoje. Não. O texto diz: os fortaleça para fazer o bem, tanto em atos como em palavras. Os fortaleça, diz no texto nosso, para toda boa obra e boa palavra. Esse é o testemunho. Dependente de qualquer coisa, nós precisamos, com o coração animado e fortalecido na nossa alma, nós precisamos continuar dando o nosso testemunho, fazendo bem, seja por atos, seja por palavras, fazendo bem. É assim que o crente tem que fazer até a volta do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração, em nome de Jesus. Nesse capítulo 2, depois de falar da apostasia, depois de falar do anticristo, o grande objetivo do apóstolo Paulo foi consolar e encorajar
os crentes tessalônicos. E é o objetivo da palavra hoje: consolar e nos encorajar, para que nós possamos permanecer firmes. Apesar dos momentos difíceis e dos terríveis momentos que ainda virão, permanecer firmes. Firmes. Ao invés de ficarmos tentando identificar os sinais, ao invés de ficarmos preocupados, aquele é o anticristo, surgiu não sei aonde, etc, etc, etc. Ao invés disso, nós podemos estar alertas, bem firmados, especialmente em relação às questões morais, às questões espirituais, que surgem nos tempos de perseguições, e principalmente a tentação que nos assedia para nós abandonarmos a fé no nosso Senhor e na vinda do nosso Senhor. Devemos ficar atentos, em nome de Jesus. Amém.